Quero convidar você a abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo de número 6. Nós temos trilhado, nós temos caminhado sobre uma série de ministrações intitulada Mandamentos Recíprocos, que tem nos ensinado tanto sobre ser igreja, ser corpo de Cristo, e como nós podemos edificar a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, através dos nossos relacionamentos interpessoais, onde a nossa vida espiritual ela não é somente edificada quando eu oro, ela não é somente abençoada, ela não é somente edificada quando eu leio a Bíblia, mas a forma como eu lido pessoas, eu posso me aproximar de Deus, eu posso crescer em Deus ou não. A forma como eu lido com pessoas no dia a dia. Porque dos 10 mandamentos, 60% dele tem a ver com relacionamento com pessoas. Dos 2 grandes mandamentos, um é amar a Deus e o outro é amar o próximo. Então a nossa vida, os nossos relacionamentos pessoais, eles estão diretamente ligados sobre a nossa vida, a edificação espiritual. E hoje nós vamos aprender mais um mandamento recíproco que está em Gálatas 6, de 1 a 5, que é levem as cargas uns dos outros. Gálatas 6, você pode permanecer assentado, verso 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Vamos ler o verso 2 juntos? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mais uma vez, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Verso 5 e último, vamos ler juntos também? Porque cada um levará o seu próprio fardo. Pai, nós te agradecemos pelo presente de estar na tua casa, para adorar ao Senhor, ler a tua palavra, ouvir a tua voz, sermos lapidados, renovados, orientados, direcionados, avivados pelo Senhor, através dessa palavra que é viva e eficaz. Queremos pedir que o Senhor venha preparar a nossa mente, o nosso coração, porque eu de fato não tenho nada, ó Deus, a oferecer, a não ser aquilo que o Senhor coloque em mim. Porque, ó Deus, somos como vasos de barro, Deus, e o tesouro é o Senhor no nosso coração. Então, por isso, nessa noite, que o Senhor, ó Deus, por graça, use, ó Deus, a minha vida para compartilhar aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para as nossas vidas dessa noite. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler juntos aí qual que é o mandamento recíproco dessa noite? Levem as cargas uns dos outros. Levem as cargas uns dos outros. Gente, eu confesso, irmãos, que eu tenho procurado, tenho me esforçado para fazer atividade física semanalmente. Não é fácil, mas a gente, pelo cuidado da saúde, a gente vai por fé, né? O santo está ali de olho em mim, né? E nessa rotina semanal aí de atividades físicas, tem alguns dias que eu faço essas atividades sozinho, né? Treino sozinho. Tem vezes que eu treino com o personal, inclusive está ali me filmando, né? Eu sei mesmo que está ali, né? O santo treinador que me acompanha. Então tem vezes que eu faço sozinho, tem vezes que eu faço com o acompanhamento dele. E nos treinos que eu faço com o Sandro, eu tive uma percepção ao ler esse texto, e me veio isso na mente, que tem alguns exercícios, esse pessoal sempre gosta de colocar a carga pesada para a gente pegar mesmo, né? Que às vezes as cargas são pesadas, a gente faz o esforço, mas a gente consegue completar o exercício sozinho, sem uma intervenção direta do treinador. Assim, ele observa, ele vê lá se a postura está certa, tal, mas ele não pega o peso junto com você ali. Tem exercícios que você faz o esforço, você consegue completá-lo sem uma intervenção direta. Mas tem determinados exercícios que a gente às vezes já está exausto demais, e a gente vai pegar o peso, por exemplo, aquele que põe os negócios do lado assim, supino, né? Que não tem aquele negócio que, enfim, eu não sei falar os nomes. Se não tiver, às vezes você está cansado demais, você não consegue completá-lo sozinho.
E se não tiver ali uma intervenção dele, né, eu vejo que às vezes ele vai lá, intervém e dá uma aliviada, né? Ele não faz para mim, podia ser, né? Ele fazer e eu receber a melhora na saúde, mas não tem. Ele vai lá e dá uma aliviada na carga para que eu possa fazer e completar ali no momento que eu já estou na minha exaustão, né? Que eu estou na exaustão. Então, tem vezes que eu consigo completar sozinho, tem vezes que eu já estou exausto demais e aí precisa dessa intervenção dele somar forças comigo. A grande questão é que eu fiquei pensando sobre isso. Se o treinador, me responda uma coisa, se o treinador fizer, né, o personal ele fizer a intervenção no momento em que eu consigo suportar, naquele momento em que eu consigo suportar e ele fizer a intervenção, o que isso vai ocasionar? Eu vou deixar de crescer e evoluir, sim ou não? Se eu tenho condições de fazer e ele intervém aliviando a carga, eu deixo de crescer, eu deixo de evoluir. Quando ele faz uma intervenção no momento em que eu consigo fazer. Mas também, se ele fizer, se eu já estou no meu máximo e ele não fizer intervenção, por exemplo, um exercício como esse que não tem lá a proteção, pode acontecer um acidente, né? Pode acontecer da barra cair no peito, com um peso forte, né? Peso pesado lá e talvez, que não é o meu caso do peso pesado, mas, e aí acabar machucando. E por que eu estou dizendo sobre essa dinâmica? O que isso tem a ver com a gente? Porque na vida, todos nós temos que lidar com muitos fardos e cargas pesadas no decorrer da nossa história. Todos nós. Às vezes são enfermidades que afligem a nossa família ou a nossa própria vida, que se prolongam, que vai trazendo aquele peso sobre a nossa caminhada, estresse emocional. Às vezes são conflitos que acontecem na família de uma forma geral, às vezes no casamento, com o filho, ou no âmbito familiar, que vai trazendo um desgaste de forças muito forte, né, na nossa vida, na nossa caminhada de vida. Às vezes é um trabalho estressante. Tudo isso são pesos, gente, são cargas que vão vindo sobre a gente às vezes fica cansado, né, a gente fica sem forças muitas vezes. Então, a nossa vida, a caminhada da vida, a gente sempre tem que lidar com fardos. E existe alguns fardos em que nós conseguimos carregar sozinhos, que a gente consegue resolver, mas existem cargas que a gente não consegue carregar sozinho, ou sozinho. E aí a gente precisa de uma ajuda do outro. Que se às vezes o outro não aparecer no momento, se uma pessoa não chegar no momento, eu posso não conseguir superar aquilo. Pode afetar muito fortemente a minha vida. E por que eu estou fazendo essa analogia? Porque no texto que nós lemos, nós somos chamados, no verso 2, se puder dar aquela luzinha amarela assim, um pouco mais facilitando aí para os irmãos verem o texto bíblico, eu agradeço. Nós somos chamados para levar as cargas uns dos outros. E no verso 5, eu entrei em parafuso aqui, em conflito, ao ler superficialmente o texto, porque o que fala o verso 5? Para você levar o seu próprio peso. Então, o verso 2, ele fala, levai as cargas uns dos outros. Mas o verso 5 fala, cada um deve levar o seu próprio. E aí a gente, ao ler, parece que é contraditório, você pode ver o verso 2 e o verso 5, porque a gente fica na dúvida, será que é para eu ajudar o meu irmão a levar a carga dele, ou é para eu deixá-lo carregar sozinho? Porque o verso 5 fala para cada um carregar o seu próprio. E no verso 2 fala que eu tenho que carregar o do meu irmão. Então é para levar cada um o seu, ou eu posso ajudar, ou eu devo ajudar o meu irmão. Então parece que são dois textos que apresentam uma contradição, ou uma dúvida que se surge. Mas quando a gente começa a olhar essa palavra, em algumas versões está cargas, outras estão fardos pesados. Quando a gente olha na versão original no grego, no português são semelhantes, cargas, fardos pesados, mas no original grego ela tem conotações diferentes. Então, para a gente poder entender melhor, o verso 2, olhe comigo, em que fala, levai as cargas uns dos outros. A palavra grega aqui é uma palavra que se pronuncia como barós, que se refere que é aquilo que é demasiadamente pesado. Ou seja, é um peso que é grande demais para alguém carregar sozinho.
É uma pessoa que já aplicou todos os esforços e ela não consegue carregar mais. Nesse caso, o apóstolo Paulo nos orienta o quê? Leve os fardos uns dos outros. Quando o peso se tornou grande demais, há uma necessidade da gente auxiliar ou ser um aliviador de cargas. Quando a gente olha o verso de número 5, fala cada um tem que levar o seu próprio fardo. A palavra fardo, ou em algumas traduções carga, no grego é phortion, é um termo que significa pacote, ou seja, algo possível de ser levado. Então, diferente. O verso 2, em que eu preciso auxiliar, fala de uma carga que é demasiadamente pesada. Já no verso 5, que cada um tem que levar a sua própria carga, fala de um pacote que era usado, na verdade, esse termo, muito nas questões militares, em que o termo era usado para a mochila de um soldado, onde ele carregava os seus pertences. Ou seja, era algo que ele conseguia carregar e que pertencia a ele. Portanto, nesse caso, por ser algo que não é demasiadamente pesado, cada um deve levar o seu próprio. Então a gente começa a entender essa aparente contradição bíblica e trazer luz para a nossa mente de entendimento, que existem certos problemas, existem certos fardos, existem certos pesos em que eu devo carregar, situações em que eu preciso resolver, uma tarefa onde eu não posso lançar na mão do outro, em que eu sou responsável por resolver ela. Mas existem certas cargas e problemas em que eu não vou conseguir carregar e eu preciso que alguém me ajude nessa tarefa. E por que é interessante ou é importante a gente entender isso? Porque se a gente intervir em certos problemas que o outro consegue carregar, na verdade, ao invés de ajudar, eu estou atrapalhando. Se eu começo a querer pegar problema, a levar as cargas do filho, o menino pode resolver e eu pego aquilo para mim, eu estou atrapalhando o menino de crescer. Eu estou atrapalhando ele de amadurecer. Por isso que a gente precisa saber a hora certa em que a gente deve intervir e de fato ajudar e somar na vida das pessoas. Porque muitas vezes a nossa intervenção, ela talvez é uma intervenção antecipada ou fora do momento, pode trazer prejuízos. Então, não é todo o problema, anote isso aí, eu anotei aqui para não esquecer, não é todo o problema do outro que eu tenho que carregar. Diga comigo isso. Não é todo o problema do outro que eu tenho que carregar. Mais uma vez, não é todo o problema do outro que eu tenho que carregar. Tem mãe que precisa ouvir isso, né? Tem esposa que precisa ouvir isso. Tem muita gente que precisa ouvir isso. Em que quer pegar os problemas todos da família. E às vezes, ao invés de ajudar, está atrapalhando. Então não é todo o problema que eu preciso, que eu tenho que carregar. Mas também não é todo o problema do outro que eu posso ignorar. Não é todo o problema que eu tenho que carregar, mas também eu não posso ir para o outro extremo, porque todo extremo é perigoso. Não é todo o problema do outro que eu posso ignorar. Ou seja, eu preciso ter essa sabedoria de quando, de fato, é o momento em que eu devo agir ou entrar para restaurar essas vidas ou para somar com essas vidas. A pergunta que eu fiz, eu vou trazer as aplicações breve. A pergunta que eu fiz a esse texto, que me trouxe dúvida, além dessas duas questões que depois que eu entendi que a questão de uma é fardo pesado e outra pessoa consegue resolver, o que significa cargas pesadas? Quando eu vou saber que de fato essa carga é pesada para a pessoa? Porque cada um tem uma estrutura. Como que eu vou saber que é a hora de eu intervir? E aí o apóstolo Paulo, ele cita o versículo de número 1, se quiser de novo dar uma acionada na luz, para as pessoas verem. O versículo de número 1, ele trata de uma probabilidade, não é algo que aconteceu na igreja, mas ele traz como um exemplo. Olha aí, o versículo 1, ele fala assim: irmãos, está falando para o pessoal da igreja, se alguém for surpreendido em algum pecado, alguém, está falando hipoteticamente, em alguma falta, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Ou seja, aqui ele cita um exemplo sobre o que seria uma carga pesada.
A palavra grega aqui do falta de pecado, que é paraptoma, significa um pecado que não é um pecado deliberado, ou seja, uma pessoa que peca, peca deliberadamente, sem temor a Deus e não quer nada com nada. Não é esse tipo de pessoa que você precisa levar a carga dela, mas aquela pessoa que teve um pecado como um acidente de percurso. Por exemplo, é uma família que anda alinhada com Deus, uma família que anda em Deus, mas de repente aconteceu um pecado pontual, moral, e sozinhos eles não conseguem reerguer. Então, nesse caso, precisa de uma pessoa, de um irmão, como ele diz aqui a igreja, os irmãos, para poder estender essa mão, né, Fábio? Para poder ajudar casais a se levantarem. Porque sozinhos eles conseguem, a gente vê que não tem possibilidades. Então precisa de uma ação, às vezes do terceiro, de um irmão, como diz aqui, vocês que são espirituais, para poder erguer essa pessoa. Ou às vezes é um jovem que talvez caminhando com Cristo, fraquejou na fé. E hoje ele tá longe de Deus, mas ele quer erguer, mas não consegue. Então precisa de um discipulador, de uma pessoa para ajudar essa pessoa a reerguer. Então quando o apóstolo Paulo fala nesse versículo 1, citando hipoteticamente esse exemplo, para nos dar uma noção do que seria um pecado não premeditado, ou um pecado em que precisaria de uma intervenção, ele fala justamente de uma situação em que o outro não consegue se levantar, então eu preciso ser um instrumento de Deus para levantar essa pessoa, para restaurar. E o versículo diz assim, ó: vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Vocês que são, o verso 1, a parte B, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Diga comigo assim: Deus me chamou para ser um restaurador de vidas. Diga: Deus me chamou para ser um instrumento de cura de famílias. Tem muita gente que está padecendo, que está precisando de um auxílio, e o grande problema da igreja, e da igreja que eu falo de uma forma geral, eu e você, é que às vezes ao invés de aliviar a carga, nós estamos aumentando a carga de pessoas. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, que falha, ao invés de você se colocar do lado para orar, para estender as mãos, muitas vezes, Josué, pode ficar à vontade, para estender as mãos, muitas vezes a gente faz comentários negativos dessa pessoa, que termina de empurrar ela para baixo. Tem até uma frase que diz que a igreja é o único exército, me fugiu até a frase aqui, que abandona os soldados feridos. Pessoas que machucam, que caem, que fraquejam, e ao invés da gente estender as mãos, às vezes a gente soma ou coloca mais carga sobre a vida, sobre o coração dessa pessoa. E o que Deus espera de nós é que nós sejamos agentes de restauração dos céus sobre essas vidas, agentes de alívio e não de sobrecarga sobre essas pessoas. Às vezes a gente convive, e eu creio, queridos, que o apóstolo Paulo, mesmo trazendo esse exemplo hipotético, essa possibilidade, mostrando que seria uma carga pesada, de uma pessoa se levantar espiritualmente sozinho, eu acredito que cargas pesadas, elas podem ir ainda mais além. Por exemplo, aflições como a de Jó, a que Jó enfrentou. Uma pessoa, humanamente falando, não consegue levantar sozinho. Quantas pessoas nesse tempo passou por lutos trágicos? De perder o esposo, o pai, de perder, de uma vez só, a minha cunhada. Perdeu a irmã numa semana e a mãe, praticamente menos de 10 dias depois. São pessoas que passam por momentos de cargas pesadas de se lidar, aflições intensas. A gente está do lado de pessoas que às vezes a gente vê a pessoa sorrindo, cumprimentando, mas às vezes ela está extremamente sobrecarregada, e eu quero liberar uma palavra nessa noite, que o Senhor vai renovar as suas forças no nome de Jesus, e vai aliviar essas cargas. Você vai passar por aquela porta, renovado pelo Senhor, aliviado pelo Espírito Santo de Deus.
como diz o profeta Isaías, porque Ele faz forte o cansado, e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. O cara já zerou o vigor dele. O Senhor multiplica a força. Até os jovens se cansam, se fadigam, de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, e nós estamos aqui diante dele, renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus tem renovo dos céus sobre a sua vida nessa noite. E eu quero declarar que Deus não tem só para fazer na sua vida, mas Ele quer te levantar como um aliviador de cargas dessa geração. Pessoas que estão morrendo, pessoas que estão sobrecarregadas, você será esse instrumento de Jesus para trazer alívio sobre essas pessoas. Paulo diz: vocês que são espirituais, vocês devem restaurá-lo. E é interessante que a palavra restaurá-lo, no original grego, ele faz referência ao trabalho de um médico que coloca um membro quebrado no lugar. Olha, meu irmão, Deus quer usar a sua vida de forma poderosa. É como uma pessoa que quebra o braço, e o médico vai lá e com maestria, ele coloca o braço para voltar a funcionar, alivia a dor. Então, quando Deus chama a igreja para levar as cargas, é para ser esse instrumento de cura nas vidas, de restauração de lares. Não é a gente chegar perto de jovem, o cara fala, sou crente, chega perto do jovem e faz esse cara ficar mais longe de Deus. Deus quer te usar para resgatar jovens para o Senhor Jesus, restaurar famílias através da sua vida. Quem deseja ser um instrumento de Deus? Tantas pessoas passam por momentos de intensa aflição. Intensa aflição. A gente precisa pedir: Senhor, me dê sensibilidade do alto, para que eu possa ser esse instrumento do Senhor para restaurar, aliviar as cargas de pessoas. Eu anotei aqui algumas rápidas lições para a gente poder orar sobre isso, do que a gente aprende sobre levar as cargas uns dos outros. Primeira lição: tenha empatia. Eu só vou conseguir aliviar a carga de alguém se eu deixar ativar dentro de mim o princípio da empatia, porque todos nós temos fardos e cargas para levar. Tem momentos que são cargas pesadas, tem vezes que são leves, mas todos nós temos que lidar com problemas da vida. E as nossas experiências com lutas e provações não foram nos dadas ou permitidas por Deus para simplesmente ficar numa gaveta de traumas da nossa história. Deus quer usar a sua dor para curar outras vidas. A sua experiência não foi por acaso, porque Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes a gente vive um momento difícil na vida, e engaveta, como se eu visse uma gaveta de traumas, em que eu não quero nem acessar. Mas entenda, essa experiência de dor é para gerar cura para outros, porque você ativa a empatia, você sabe o que é sofrer essa dor. E quando você vê o seu irmão sofrendo algo semelhante, a sua dor no passado não foi por acaso, foi para se tornar alívio e cura para o seu irmão que está vivendo no presente uma dor semelhante. Quem está entendendo? A grande questão não é o que fazem com a gente, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas é o que a gente faz com aquilo que fizeram com a gente. Então a empatia é justamente esse poder de se colocar no lugar do outro. É você sentir de fato a dor do outro. E nós precisamos clamar por isso no nosso coração. Porque a insensibilidade tem sido altíssima. A insensibilidade em relação ao próximo tem sido altíssima nessa geração. Prova de cumprimento daquilo que Jesus já disse em Mateus 24. O amor de muitos se esfriarão. Gente, tem sido uma realidade. Às vezes os noticiários de morte, de Covid, de tragédia, se torna apenas uma coisa para a gente comentar, mas não traz lágrimas mais no nosso coração. A gente fala: nossa, você viu o que aconteceu? A gente comenta como um assunto para conversar, mas não traz às vezes empatia, se colocar no lugar do outro. Para a gente poder conseguir cumprir esse mandamento, essa empatia tem que ser uma realidade no coração nosso.
É você olhar para uma pessoa que você sabe que está passando um determinado desafio e pensar, se eu estivesse no lugar dele, como que eu gostaria de ser ajudado? O que poderia fazer, que uma pessoa poderia fazer por mim, que traria alívio para a minha dor? Então você se estende a mão. Você se coloca à disposição. Gente, é um privilégio, mesmo a gente sendo desajeitado, mesmo a gente sendo pecador. Deus poderia fazer tudo na vida das pessoas num piscar de olhos, mas Ele decide usar a minha vida e a sua vida para abençoar outros, para marcar a história de outros, para restaurar a vida de outros. O amor de muitos estão se esfriando. Os noticiários já não comovem tanto o nosso coração. Então a gente precisa clamar: Senhor, ative em mim essa sensibilidade pelo próximo, para que eu possa entender aquilo que eu vivi, se tornar curas, se tornar libertação, salvação, alívio para o outro. Então tenha empatia, porque todos temos fardos e cargas para levar. Segunda coisa que eu aprendo como lição de vida: a gente precisa ter uma atitude positiva. Diga comigo assim: atitude positiva. Ou seja, seja um aliviador de cargas e não um sobrecarregador de pessoas. Em nome de Jesus. O texto é claro em dizer: levem os fardos uns dos outros. O texto fala para a gente levar as cargas e não lançar as cargas. Porque tem gente, talvez você não conheça, mas existe gente em outras galáxias que só chega para trazer problema. Você conhece gente assim? Não, eu tenho alguns nomes aqui para te apresentar. Me dá o seu WhatsApp. Pare de ser um lançador de cargas para sua família. Tem gente que só procura os pais, só procura a família para trazer problema. Pare de ser um lançador de cargas no seu ambiente de trabalho. Só gera problema. Pare de ser um lançador de cargas na igreja. Só vê problema. Só sobrecarrega as pessoas. Nunca se torna um aliviador. A gente precisa ser aliviador de cargas. Ou seja, todo problema, gente, isso aí dá para aplicar em qualquer área da nossa vida. Todo problema que chegar nas suas mãos, antes de você levar para as pessoas, coloque diante do Eterno e esgote as suas possibilidades de solução que vier na sua mente. Deixa as suas conexões neurais entrar em atividade, em ebulição. Deixa a sua inteligência fluir. Deixa a sabedoria fazer sentido na sua vida. Então, antes de você lançar um problema para a sua família, lançar um problema para a sua igreja, lançar um problema no seu ambiente de trabalho, lançar um problema para o seu casamento, coloque diante de Deus e esgote dentro das suas possibilidades que solução que poderia trazer. E isso é aliviar cargas. Tem muita gente que é sobrecarregador de pessoas. Então a gente precisa ter lições para a vida, ter empatia, porque todos temos fardos e cargas para levar. Tenha atitude positiva, seja um aliviador de cargas e não sobrecarregador de pessoas. Terceiro e penúltimo, tenha responsabilidade própria, ou seja, uma autorresponsabilidade. Não transfira os problemas que você tem capacidade de resolver para os ombros dos outros. Cada um deverá levar a sua própria carga. Então, se você tem possibilidade, aproveite a oportunidade. Gente, problema só é problema quando a gente vê problema como problema. Deu para pegar? Problema só é problema quando você vê o problema como problema. Porque o problema pode ser, na verdade, uma caixinha de presente, como uma oportunidade para você crescer. Porque os problemas, se a gente vê-los como oportunidades, a gente pode crescer a nossa vida de oração. Vem um problema, a gente ora mais, sim ou não? A oportunidade para a gente poder exercer fé. Quanto que você vai ativar a fé se não tiver algo impossível diante dos seus olhos? Se não tiver uma situação para você, fé, certeza das coisas que não se vem. É uma oportunidade de você se amadurecer no caráter. Vem um problema no relacionamento, uma pessoa que falou de você, é uma oportunidade de você liberar perdão. Crescer no amor, ser como Jesus.
O problema só se torna problema quando a gente vê problema como problema, porque senão é verdadeiramente pedagógico passar por problemas. Como diz o salmista no Salmo 119, se não me falha a memória, verso de número 117 ou 17, algo assim, que diz: foi-me bom ter eu passado pelas aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. Jó disse, depois de uma multidão de problemas, o que ele disse? Antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar. O que os problemas fizeram na vida dele? Hoje os meus olhos podem te ver. Às vezes Deus está permitindo você passar por certos desafios da sua vida, não é para te matar, mas é para te fortalecer, meu irmão. O Golias é para te aproximar mais da promessa dele. É um acelerador de promessa na sua história. A caravana dos ismaelitas que os irmãos de José vendiam, não é a caravana dos ismaelitas, é a caravana de Deus para aproximar José do Egito, onde ele vai se tornar governador. Problemas são aceleradores de promessas. Então pegue essa caixinha e vê ela como uma caixinha de presente, para você crescer na intimidade, na fé, na oração, no amor, na perseverança. Meus irmãos, Tiago 1 diz: tende motivo de toda alegria. Fazer o quê? Passar por várias provações, porque a pessoa vira uma chave, entende que o problema não vem para destruir, mas vem para fortalecer. Vem para abrir novos caminhos, vem para acelerar processos, vem para amadurecer a sua fé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então esgote aquilo que você pode fazer de possibilidade, de oração, de jejum, de intercessão, diante dos desafios. E por fim, a lição que a gente aprende é do amor ao próximo. Quando eu levo carga um dos outros, eu estou refletindo o caráter de Cristo. Eu estou cumprindo o segundo grande mandamento. Não é você, gente, pegar a carga, não é você pegar a carga para você, é fazer igual o Sandro faz, não. É aliviar, eu continuo lá fazendo esforço, ele está só dando uma mãozinha. É você ajudar o seu irmão. Como que eu posso ajudar o meu irmão na prática? Você sabe de uma pessoa que está passando um determinado momento desafiador. Fale com ele que você está à disposição para somar com ele. Irmão, eu sei que você está enfrentando um momento de dor, um momento de desafio. Eu estou aqui do seu lado, tá? Vai dar certo. Comunique. Quer ser um aliviador de cargas na prática? Ore. Segundo, fale com esse irmão. Fale com ele que você está, é a manifestação da empatia, ele saber que tem alguém que ele pode contar. Segundo, ore por ele e ore com ele. No seu devocional, comece a orar por essa pessoa. Você está lá orando, você tem um monte de situações pessoais para orar. Ore por essa pessoa e ore com essa pessoa. Se você não tiver a oportunidade de orar com ela pessoalmente, liga. Eu não tenho como ligar. Manda uma oração no WhatsApp. Às vezes a pessoa levantou aquele dia desanimado, você manda uma oração para ela, 1 minuto, 2 minutos ali, ó. O Senhor toma a vida de fulano de tal, apresenta a vida dele, o Senhor guarde a vida dele, que o Senhor fortaleça, renova. Aquilo ali pode mudar, vai aliviar a carga dele, sim ou não, gente? Uma oração. 2 minutos do meu dia, eu posso cumprir um mandamento que vai refletir o caráter de Cristo em mim. Fala com a pessoa, ore por ele. Se possível, dentro das suas possibilidades, se faz sentido, ajude na prática. Às vezes é uma privação que a pessoa tem de um alimento, uma privação que uma pessoa tem na sua vida, um momento que ela está vivendo ali, que ela precisa de alguma coisa, que você pode ajudá-la na prática. Faça, comunique, ore, ajuda na prática e sempre semeie uma palavra de fé. Sempre semeie o coração dessa pessoa uma palavra de fé. Sempre coloca ela para cima. Não é você ser um otimista, é você ser um homem que anda por fé. É você dizer como Jesus disse, nós ministramos sobre isso alguns domingos atrás. No mundo nós temos aflições, é uma realidade, mas tem de bom ânimo. É você falar com a pessoa, olha, é desafiador, mas vai dar certo. Nós servimos um Deus do impossível.
Nós servimos um Deus que abriu um mar vermelho. Nós servimos um Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias mortos. Nós servimos um Deus que um paralítico levantou e começou a andar depois de 38 anos. Nós servimos um Deus que libertou um endemoniado que ficava dentro do sepulcro lá gritando dia e noite, que tinham 6.000 demônios nele. Nós servimos um Deus que é dono do ouro e da prata. Nós servimos um Deus que é o Jeová Rafá, um Deus que cura. Nós servimos um Deus que é salvador. Nós servimos um Deus que é redentor. Nós servimos um Deus que é criador, que uma só palavra Ele formou do nada tudo, haja luz e houve luz. Nós servimos um Deus que é o Senhor dos exércitos, o Jeová Sabaote, nunca perdeu uma batalha. Nós servimos um Deus que é El Shaddai, Ele é todo poderoso. Ele não é detentor de uma porção de poder como autoridades seculares, mas Ele é detentor de todo o poder nos céus e na terra. Esse é o Deus que você serve. É dar uma palavra, pode aplaudir e exaltar a esse Deus que é grandioso, glorioso, todo poderoso, excelso e sublime. Uma palavra de fé. Gente, dá para entender como é simples, a gente complica. Ser um instrumento de Deus. Você não precisa de um microfone muitas vezes. Você não vai precisar de ter uma habilidade às vezes de tocar esses instrumentos que exercem tanto desafio de habilidade. Às vezes uma oração, um WhatsApp, uma mensagem que você grava lá nos seus stories, de uma palavra de fé, uma conversa, um café da tarde. Deus quer usar a sua vida. Eu sei que talvez você está carregando talvez alguns fardos assim na vida, porque todo mundo carrega. Mas o Senhor quer fazer da sua dor instrumento de cura para outros. Você vai ser reflexo de Cristo. E o texto fala justamente isso. E eu encerro dizendo, o texto fala: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? É o princípio do amor. A lei de Cristo é o quê? É o amor. E o amor, eu já disse aqui inúmeras vezes, e vamos decorar isso, porque o amor é o que o amor faz. Vamos dizer juntos? O amor é o que o amor faz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E no grego original é voz ativa, está esse verbo dar. Ou seja, Deus teve a iniciativa de dar. Isso que é o amor é ação. O amor é o que o amor faz. O amor é uma ligação. O amor é o estender a mão. O amor é uma palavra de ânimo. O amor é o estou contigo. Isso é o corpo de Cristo. Quando a gente começa a caminhar, procurando elevar as cargas uns dos outros, nós somos expressão de Deus nessa terra. Olha que privilégio. Boca de Deus nessa terra. Instrumentos de Deus nessa terra. E eu quero declarar em nome de Jesus que vidas, casamentos, famílias inteiras serão restauradas através da sua vida e daquilo que Deus vai fazer na sua história, no nome poderoso de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palma, glorifica ao Senhor, receba essa palavra sobre a sua vida, sobre o seu coração, em nome de Jesus.